Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Alagamentos provocados pelas chuvas têm gerado caos em muitas cidades brasileiras. Comunidades e famílias sofrem com os prejuízos causados pelas enxurradas. Em muitos episódios, o Ministério Público tem cobrado ações imediatas das prefeituras para sanar os problemas. Para analisar o tema, convidamos o promotor de justiça Daniel Martini, especialista em direito ambiental. Doutor Martini, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Como o senhor avalia essas situações que são rotineiras em cidades brasileiras? Bem, é um problema muito sério, muito grave, que com as alterações, com as conhecidas mudanças climáticas, tem produzido efeitos sérios, graves, nos microclimas das cidades, né? E é um erro pensar que alagamento é culpa de fenômenos naturais. No Rio Grande do Sul acontece um fenômeno interessantíssimo, em que a sociedade começa a se mobilizar, protestar por uma causa justa, né? Exigindo do poder público providências para minimizar os graves impactos que são causados por essas chuvas torrenciais. Então a sociedade abandonou a ideia de que a culpa é do tempo, é do clima, e cobra sim providências do poder público, e por isso, por essa mobilização, chama ainda mais a atenção do Ministério Público, que tem por sua missão institucional a tutela desses interesses sociais, né? Com o avanço das cidades, o avanço da impermeabilização e, por outro lado, a falta de um controle efetivo do poder público, as chuvas são potencializadas, os seus efeitos são potencializados, os efeitos maléficos, catastróficos. Nós tivemos uma situação recentemente no município de Gravataí, em que por uma enxurrada alagou a estrada, a ambulância ela foi interceptada pela água, ela teve um problema mecânico em razão da água e um cidadão morreu, faleceu, esperando socorro em razão do alagamento. Então veja que os problemas são os mais diversos e graves, muito graves. O senhor atua na cidade de Gravataí, aqui no Rio Grande do Sul, e o senhor teve problemas exatamente com essa questão dos alagamentos. E o senhor teve que ajuizar uma ação civil pública para buscar soluções. Perfeito. Nós temos uma herança histórica, um déficit histórico de providências de políticas públicas na área da drenagem urbana, que é um dos 4 eixos que envolvem o saneamento básico, né? Esse déficit, né, tem determinado, né, a potencialização dos efeitos das enxurradas. Muitos municípios ainda sem os planos de saneamento, sem providências efetivas, que se omitem na fiscalização do avanço das construções irregulares, das terraplenagens de terrenos alagadiços para que sirvam para a construção. Isso tudo potencializa os efeitos. Em face disso, foi necessário, após diversas tentativas de solução extrajudicial, foi necessário o ajuizamento de uma ação civil pública, compelindo o município de Gravataí, onde eu atuo, né, a diagnosticar no prazo de 30 dias os pontos críticos de alagamento, sobretudo aqueles que já vinham sendo investigados pelo Ministério Público, e executar medidas emergenciais no prazo de 60 dias. E o que eu observei, Marco Aurélio, curiosamente, mas que não causa perplexidade, é que pontos locais que há um ano atrás não alagava, agora passaram a alagar também as residências das pessoas. E aí eu fui promover uma investigação, e verifico que a principal causa, claro, tem diversas causas, né? As pessoas que jogam lixo nas ruas, entupindo bueiros, etc. e tal, assoreamento dos riachos, dos rios, pela culpa da população, muitas vezes, que não tem o cuidado necessário, mas principalmente as causas são
aterramento de terrenos alagadiços que se constituíam em bacias, né, de contenção dessas águas, e a impermeabilização do solo urbano sem qualquer controle pelos municípios. Então, por isso foi necessário o ajuizamento dessa ação, exigindo providências imediatas do município para resolver esses problemas pontuais, sem prejuízo da elaboração do plano de saneamento, que precisa diagnosticar a situação de todo o município e trazer um prognóstico com medidas concretas, efetivas, de curto, médio e longo prazo para solucionar esse problema da deficiência da drenagem urbana. O senhor já disse aqui que tomou várias providências antes de ingressar com uma ação civil pública. Eu lhe pergunto, é muito difícil resolver, buscar a solução desses casos extrajudicialmente? Muito difícil. Embora o inquérito civil e o termo de ajustamento de conduta sejam instrumentos dos mais importantes na atuação do promotor de justiça, do Ministério Público hoje, e por mais boa vontade que alguns municípios tenham de resolver a situação de maneira extrajudicial, nós temos um passivo imenso. A deficiência de moradias, de habitação no Brasil, de uma maneira geral, é muito grande. E a solução para muitos casos envolve necessariamente a remoção de famílias. Imagine você um município com 80 mil residências, sendo que 30 mil, ou seja, quase 50%, estejam em situação de irregularidade. Imagina como remover essas famílias de áreas alagadiças, de áreas sujeitas a inundações. É um problema muito grave, muito sério. E aí nós temos, Marco Aurélio, uma legislação que não nos ajuda. Nós tivemos recentemente a aprovação do novo Código Florestal, que trouxe um impacto direto, né, na ocupação do solo urbano. Porque se o Código Florestal antigo, anterior, definia a área de preservação permanente, aquela área em que não se podia construir, e media essa área numa distância mínima de 30 metros, contava essa área a partir do nível máximo das cheias daquele rio. E o novo código, ele vem e passa a contar essa faixa mínima de 30 metros de preservação a partir da borda da calha do leito regular do rio. Isso significa que empreendedores podem trazer projetos de parcelamento do solo urbano, de loteamento, dentro de áreas sujeitas a alagamento. Porque em alguns casos, se comparar com o código anterior, a APP ficou negativa. Então, fora da APP, pode aprovar um projeto de loteamento, em tese, né? Isso significa dizer que o município pode aprovar a construção de loteamento, lotes onde serão construídas moradias dentro de áreas sujeitas a alagamentos. É isso que traz o novo Código Florestal. E que precisa, evidentemente, de uma revisão muito rápida, urgente. Ele está sujeito, o novo Código, a 3 ações de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, porque ele reduz os níveis de proteção que o Código tinha anteriormente, né? Mas enquanto isso não vem, nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos vendo, ano após ano, sucessivamente, tragédias, né? No Rio de Janeiro e aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. Muitas cidades verdadeiramente embaixo d'água, pontos de alagamento que antes não existiam, né? E que agora as pessoas sofrem. Vidas são ceifadas, o patrimônio. Eu tive casos no meu município, o município de Gravataí, em que em 2 meses as pessoas perderam tudo 2 vezes, por 2 chuvas torrenciais que vieram, e as cidades não estão planejadas e capacitadas para drenar toda essa água, né? Culpa do poder público, não tem dúvida, mas culpa da população também, em grande parte. É preciso reconhecer isso. Claro. O senhor falou no termo de compromisso de ajustamento de conduta. Me parece que tem sido uma ótima ferramenta que auxilia o Ministério Público em muitos acordos
para buscar justamente as medidas necessárias sem o ingresso na justiça? Sem a judicialização, sem dúvidas, é uma ferramenta importantíssima no trabalho do promotor, como eu disse. Mas em razão desse passivo, desse imenso passivo que os municípios ainda têm, eles não conseguem se obrigar, por exemplo, a remover 30 mil famílias emergencialmente de áreas alagadiças, áreas sujeitas a desastres naturais, e por isso eles não conseguem se comprometer. E aí é preciso buscar o judiciário, né? As ações civis públicas, todos sabemos, são ações que podem levar anos até o julgamento final. Então a importância da conscientização do Poder Judiciário também em adotar medidas liminares, antecipação de tutela muitas vezes, para deferir essas medidas urgentes para tutelar o interesse da sociedade, né, que está verdadeiramente à mercê. O TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, é um instrumento, uma ferramenta importante que tem sido priorizada, inclusive, pelo Ministério Público no Brasil como um todo, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Mas esse é um passivo que os municípios não conseguem resolver e, portanto, eles não conseguem se obrigar nos termos de ajustamento de conduta, porque o passivo é muito grande. O passivo é histórico e muito grande. Agora, a drenagem urbana é um dos eixos do saneamento básico. E os gestores públicos, eles têm que se adequarem, eles têm que fazer um diagnóstico, um plano da situação. Outro problema estrutural no Brasil. Nós temos a Lei 11.445, que é de 2007, que trata da Política Nacional do Saneamento Básico, que envolve 4 eixos. Um desses eixos é exatamente a drenagem urbana. Quer dizer, reconhece que a drenagem tem uma importância fundamental, que envolve o saneamento básico e cuja meta colocada na lei é a universalização da prestação desse serviço, que envolve a drenagem urbana. A lei obrigou desde o início os municípios a elaborarem os planos de saneamento, o planejamento do saneamento básico que envolve a drenagem urbana. É uma nova concepção. Em todas as políticas que envolvem as questões ambientais, vem a ideia do planejamento, da elaboração dos planos. Plano significa diagnosticar a situação, prognosticar o futuro, estabelecer metas de intervenção de curto, médio e longo prazo. E o que nós vemos na realidade são municípios que sequer elaboraram os seus planos, passados aí 6 anos praticamente, 6 ou quase 7 anos da aprovação da lei, muitos municípios sequer elaboraram esses planos, que é uma ferramenta básica. Eu preciso conhecer o município para saber que medidas eu tenho que adotar, que políticas públicas eu devo adotar a partir do conhecimento da situação. E aí no nosso projeto Ressanear, aqui do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, um dos eixos é auxiliar os municípios na elaboração dos seus planos, e nós prestamos, inclusive, fornecemos treinamento para os municípios elaborarem os seus planos em conjunto com FAMURs, Ministérios das Cidades, inclusive. Prestamos assessoria, fizemos cursos, oferecemos aos municípios auxílio para elaborar os seus planos, e agora estamos instaurando inquéritos civis para exigir que os municípios efetivamente aprovem os seus planos de saneamento básico, prevendo essas medidas, não só de fornecimento de água, que é uma situação praticamente resolvida, de esgotamento sanitário, mas também de drenagem urbana, né? E, lamentavelmente, muitos dos municípios pelo Brasil afora ainda não elaboraram os seus planos de saneamento. Estão à mercê de ter que atuarem pontualmente, como no meu caso agora, do meu município, sem ter um diagnóstico da situação, mas que precisam fazer uma intervenção imediata para evitar que a população, sobretudo aquela população de baixa renda, que ocupa essas áreas mais sujeitas a desastres naturais, né,
para que não sofra esses efeitos, né? Vidas ceifadas, patrimônio destruído, suas casas invadidas. Imagina como fica a população que sabe que a qualquer momento, qualquer previsão do tempo que prevê chuvas mais expressivas, e nós temos isso com maior frequência, dadas as mudanças dos microclimas, né? Imagina a apreensão dessa população, cada vez que tem uma previsão de chuva mais intensa, já sabe que vai ter que levantar seus móveis, tirar seus móveis, sair das suas casas, né? Ver mais uma vez as suas casas sendo alagadas. É muito triste. E o Ministério Público, não há dúvida, tem um papel fundamental nisso como indutor de políticas públicas. Claro, e falando no Ressanear, lá na cidade em que o senhor atua, o senhor fez tudo o que tinha que ser feito dentro do projeto Ressanear até. Perfeito. Inclusive a questão dos esgotos. Nós temos uma outra ação, temos um acordo com o município, em que o município está obrigado a vistoriar todas as residências. Porque nós temos duas situações distintas nessa área. Uma primeira situação diz respeito àquelas moradias que não se ligam às redes coletoras existentes. Nós temos um investimento de cerca de 10 milhões de reais na construção de uma grande estação de tratamento, e ela opera hoje com 40% da sua capacidade, porque as moradias não se conectaram às redes coletoras, né? E esses resíduos, eles são direcionados aos arroios, aos rios, né? Então, agravando ainda mais a situação das enchentes, porque esse esgoto que não vai para a rede coletora e vai para os rios, quando dá uma enchente, quando dá uma enxurrada, esse esgoto evidentemente invade a casa das pessoas. Então atuamos nessa frente. E no que diz respeito àquelas áreas onde não há rede coletora, a nossa atuação, inclusive movendo ações judiciais, instaurando inquéritos civis, diz respeito a compelir os moradores a construírem um sistema alternativo individual para o tratamento dos seus esgotos. Esse sistema é técnico, há uma norma técnica, há uma NBR, que é a 7229, que diz como precisa ser feito esse tratamento individual. Fossa, filtro e sumidouro, ou seja, são 3 etapas. Claro. Então a nossa atuação é nesses 2 sentidos, né? Tanto naquelas áreas em que há rede coletora e as pessoas não se ligam, quanto naquelas situações em que o poder público ainda não construiu as redes coletoras, né? O senhor já deu uma pincelada sobre isso, mas, na sua opinião, quais são as principais causas dos alagamentos nas cidades no país? Evidentemente que a causa direta e principal, digamos assim, é o próprio efeito atmosférico, climático, né? Mas que é potencializado, e cada vez mais nós observamos efeitos climáticos ou eventos climáticos extremos que antes nós não verificávamos, decorrentes das mudanças climáticas de uma maneira global. Os microclimas são diretamente afetados por essa mudança climática global, ou seja, quando eu tenho um microclima numa cidade, né, com calor intenso, com áreas sem arborização, extremamente impermeabilizada, ou seja, o solo urbano impermeabilizado, sem controle do poder público. Quando chove, né, no momento em que você impermeabiliza o solo, a água ela não penetra no solo, ela vai escorrer para o sistema de drenagem, que normalmente é deficiente, que não tem capacidade de absorver toda aquela água que não vai penetrar no solo, porque a cidade está completamente impermeabilizada. E aí entra a responsabilidade direta do poder público, né? Que não tem feito, né, a sua parte. Manutenção correta das tubulações e Exatamente. tudo mais. Não tem feito, não tem construído tubulações, não tem planejado, né, um sistema que dê conta desses eventos extremos. E aí a população sofre. E, por fim, no que diz respeito às causas, não dá para deixar de citar também a responsabilidade da própria população.
em que a população não trata adequadamente o lixo urbano, né? Os resíduos urbanos, né? Outro eixo do saneamento básico, né? Descartando o lixo inadequadamente, muitas vezes entupindo bueiros, entupindo tubulações, que são submetidas a uma capacidade, que são submetidas muitas vezes por essas enxurradas, por essas chuvas torrenciais, à sua capacidade máxima, ao seu limite máximo, que acaba não dando conta em razão, né, dos entupimentos por conta do lixo, e aí acaba invadindo os terrenos, muitas vezes inclusive estourando, né, causando o rompimento dessas tubulações e acidentes logo em seguida. E o Ministério Público, como fiscal da lei, pode entrar em ação a qualquer momento. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu cito, nós temos situações em que os promotores de justiça da área urbanística estão entrando, pedindo para ser reavaliados os projetos, as obras, porque com frequência sempre há problemas quando chove. Nós tivemos em Porto Alegre, cita em boa hora a questão do conduto Álvaro Chaves, né? Tivemos uma obra de drenagem urbana, uma obra caríssima aqui para os cofres públicos do município, em que vem apresentando sistematicamente problemas. Cabe ao Ministério Público não só a tutela do patrimônio público, ou seja, verificar se aquele investimento ele foi eficiente no sentido do bom uso dos recursos públicos, né? Mas também tutelar o direito difuso a cidades sustentáveis. O Ministério Público tem um papel importante para garantir que aquela obra de drenagem urbana seja segura para a população, que o cidadão que esteja transitando numa via pública com o seu veículo no momento de enxurrada ou não venha a ser surpreendido com o rompimento daquela tubulação e ver o seu veículo praticamente engolido, né, por um buraco que se abre naquela tubulação. E isso vem acontecendo aqui em Porto Alegre, e os colegas promotores da defesa da ordem urbanística tiveram uma atuação rápida, exemplar, nesse aspecto, exigindo medidas do poder público. Me parece que esse é o papel importante da tutela dos interesses da sociedade e que vem sendo, acredito, muito bem protagonizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Acredito que a sociedade reconhece essa atuação, porque afinal de contas é o papel do Ministério Público, é o nosso papel institucional, bem tutelar esses interesses sociais aí indisponíveis. Falando em interesses sociais, há também protestos, manifestações de comunidades que estão insatisfeitas com esse tipo de problema. Sem dúvidas. Isso não só traz à tona esse problema, mas também chama a atenção do Ministério Público. É um fenômeno interessante que nasce aqui no Rio Grande do Sul, tenho a impressão, em que a população passa a cobrar, né? Eu acho que é um momento político importante em que a população não se cala, ela protesta, ela exige do poder público que faça a sua parte, né? Eu falo evidentemente em protestos pacíficos, ordeiros e que têm uma causa justa, né? E essa causa me parece justa, porque o poder público solenemente se omite, não fiscaliza essa expansão desordenada da ocupação do solo urbano. É tarefa dos municípios a adequada ordenação do solo urbano, né? O meio ambiente urbano, o Supremo Tribunal Federal reconhece que o meio ambiente urbano que integra o conceito de meio ambiente, é um direito fundamental do cidadão, ou seja, integra o mínimo existencial. Sem um patamar mínimo de sanidade ambiental, de meio ambiente, não há dignidade da pessoa. E aí os direitos fundamentais estão sendo desconhecidos. E aí eu acho que o papel do Ministério Público
é relevantíssimo nesse aspecto também. Claro, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas como o cidadão que enfrenta esse tipo de problema pode pedir a intervenção do Ministério Público? O cidadão hoje tem um acesso muito facilitado através da própria rede, né? As redes de informática, os equipamentos, enfim, eletrônicos que estão disponíveis. No site do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos um campo específico para que o cidadão possa trazer a sua reclamação, levar a sua reclamação ao promotor de justiça, e as comunidades que estão ali sujeitas a esse tipo de problema podem e devem organizar abaixo-assinado, ou seja, demonstrando que o problema não é individual de um lote, de um terreno, e sim é da comunidade, organizar abaixo-assinado, fotografias, recortes de jornal e trazer ao promotor de justiça buscando a atuação do Ministério Público, e ele certamente, o promotor de justiça, dará uma resposta adequada. Ok, promotor de justiça Daniel Martini, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!